Bom dia, Furiosos. Vamos voltar no assunto, então, das histórias a respeito de julgo desigual. Uma coisa que vocês precisam entender, que julgo desigual não é você não poder namorar alguém que professa uma fé diferente da tua. Contudo, porém, todavia, você precisa olhar sempre para princípios. O que é o julgo desigual? Eu nasci eu aprendi na escola bíblica que eu não deveria namorar alguém que não fosse cristão evangélico. Porque isso seria julgo desigual. Mas o julgo desigual não é você ficar preso à placa da igreja, mas sim aos seus princípios. E o julgo desigual ele vai além da religião. Então, se você aí acha que você quer ter 5 filhos e o cara que você está namorando ele não quer ter filhos, é julgo desigual. Se você aí quer enriquecer, quer crescer, quer ganhar o mundo, quer viajar, e o cara que você está casando ele não quer crescer, é julgo desigual. Toda vez que alguma regra ou alguma instrução aparece na Bíblia, essa regra, essa instrução, ela nunca é para subjugar, ela sempre é para direcionar e proteger, tá? Só que nem sempre uma pessoa cristã evangélica que namora outro cristão evangélico estão em julgo igual, né? Eu canso de receber gente aqui que se conheceram na igreja, trabalhavam no ministério, cada um num departamento diferente, e foram meio que forçados a casar, forçados para aquele relacionamento. Isso é ruim, entendeu? E coloco aqui a história da minha mãe. A minha mãe, graças a Deus, ela me salvou desse conceito de que o julgo desigual, Minha avó também, que era pastora, ela tinha... Hoje eu olho para trás, eu vejo a minha avó, assim... ela tinha uma mente muito além da época dela. Mas a minha mãe, ela não namorou com um cara da mesma igreja, da mesma, entre aspas, religião. Meu pai era católico, minha mãe cristã evangélica. Só que tem um porém. O meu pai tinha algo que não se encaixava no tal do julgo desigual. O meu pai sempre teve temor a Deus. O meu marido, inclusive a minha lista de cara ideal para eu namorar, ela tinha várias características físicas, características emocionais, mas uma das principais características é: não pode ser crente. É uma loucura? Para algumas pessoas, sim, é uma loucura. Só que eu não ia namorar que nem... Teve uma época na faculdade que... na faculdade? Não sei. Tinha um sujeito que ele meio que dava em cima de mim. Só que ele era um cara de balada, ele era um cara de virar à noite, ele era um cara que frequentava o barzinho em frente da faculdade. Tá fora. Tá fora por quê? Porque não tem os mesmos princípios que os meus. E o meu marido, ele, embora fosse católico, ele tinha os mesmos princípios, os mesmos objetivos. E o fato dele estar na igreja comigo ou não, era só uma questão de tempo. Que foi o que aconteceu, né? Então, essa questão de julgo desigual, é claro que o meu caso é um caso que deu certo entre poucos. Porque o meu foco era nos princípios. Então, outra coisa que eu não admitia, desculpa aí a galera, né, mas estava na minha lista. Meu namorado tem que ter pais casados. Não pode ser pais separados. Isso era um princípio que eu tinha. Por quê? Porque a minha família, o meu pai e minha mãe eram casados. Eles tinham que ser casados e conviver bem. Não podiam ser brigados, eles tinham que ser pessoas honestas e trabalhadoras, assim como os meus pais. Então, a questão eram os princípios. E o julgo desigual é justamente isso. É você namorar gente de princípios diferentes. Se eu sou de direita, eu não vou namorar um cara de esquerda. Porque uma hora vai dar pau. Se eu acredito em Deus, eu não vou namorar um cara místico, um cara que acha que a árvore é Deus, que não vou, porque os princípios são diferentes. Isso sim é julgo desigual, não essa questão de placa. E vou deixar uma história bônus aqui pra você. Um pastor veio compartilhar comigo uma história de eu não sei se é membro dele, se é amigo, se é conhecido, que o cara saiu já de 2 casamentos, graças a Deus nenhum filho, casamento, no papel. E agora iniciou um namoro com uma moça que é do Batuque. O problema tá na questão da moça ser do Batuque, não porque ela pode se converter. Não porque, inclusive, mesmo sendo do Batuque, que é uma fé diferente, ela pode ter princípios iguais. Então, pode ser que dê certo ainda. Qual que é o grande problema desse cara? O grande problema são os 2 casamentos que não deram certo. O que nós temos aqui? Nós temos um padrão de repetição. Se ele tem um padrão de repetição, de relacionamentos que não deram certo, e ele não consegue olhar para isso, ele não tratou isso, o fato da espiritualidade dos 2 agora serem diferentes, não tá no tal do julgo desigual. Eu mesmo conheço uma pessoa que ela casou, os 2 são da mesma crença, só que os 2 cabeça voada, né? Casaram, tiveram filhos, tiveram 4 filhos, os princípios são diferentes. Aí quando você olha mesmo sendo da mesma fé, os princípios eram diferentes. Quando você olha para a história pregressa da mulher, ela só teve namorado problemático, ela só teve namorado abusador. Como que veio o marido?
agora ele é da mesma fé. Agora ele é da mesma crença. Como que veio o marido da mesma fé e da mesma crença? Problemático, agressivo, igual. E ainda teve 4 filhos com esse cara. Por quê? Porque o problema não está na questão do jugo, está na questão do padrão que essa pessoa tem nos relacionamentos. Precisa ser olhado. Pode sim ser um problema, né? Não tô dizendo que vai ser. E pode ser, inclusive, que a espiritualidade nem entre no jogo. O problema é a repetição. Toda vez que você tiver repetição e desproporcionalidade, você precisa olhar para o que está acontecendo na tua vida. No caso dele, tem repetição. 2 casamentos com pessoas da mesma fé que não deram certo. Já que não deu certo, o padrão dele é esse. Então ele muda, de repente, de forma inconsciente, inclusive a crença do novo relacionamento, a chance disso dar certo é muito pequena. Muito pequena. Então aí não é a questão do julgo desigual por causa da crença, porque os princípios podem ser iguais. Mas é a questão de ter 2 relacionamentos que não deram certo. Então você, se você olha aí, os seus relacionamentos sempre dão errado, você sempre se liga com pessoa que não presta, o problema tá em você. Agora, uma coisa que me pegou bastante naquele vídeo da Viviane foi a instrução da disciplina e da expulsão. E aí é brabo, porque também conheço muita gente que vem de contextos de igrejas mais fundamentalistas que se perderam na vida, se perderam na fé, abdicaram, saíram da fé por causa desse tipo de comportamento. Aí eu pergunto, será que a igreja é para isso mesmo? É para massacrar quem não consegue entender o porquê da regra que está ali na Bíblia? Será que a pessoa não obedece porque ela é rebelde ou será que ela não obedece porque ela não vê coerência naquilo que é dito, naquilo que é vivido no contexto da igreja ou da família? Eu quero que você me diga.